constantes às sanções que vão surgindo, ou surgindo melhor, que outras com grande impacto é que poderiam aqui ser impostas, digamos, ou aplicadas para este efeito ser alcançado, digamos? Bem, penso que esperemos que não se chegue até ali, não é? Porque o posto dele é claro, ele espera que haja negociação para evitar sanções. Porque se houver sanções, quer dizer que não houve negociação e, consequência, o conflito irá continuar, não é? Mas hipotizando e respondendo à questão que coloca, hipoteticamente, que não haja acordo do cessar-fogo de fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e a Rússia seja outra vez sancionada pelos Estados Unidos, os setores por sancionar são aqueles que faltam por sancionar. São setores que não valem bilhões, como aconteceu a Turquia. Como dissemos, as relações comerciais entre os dois países estão no mínimo histórico. A Rússia se limita a exportar fertilizantes, que não custam, vamos lá dizer, o mesmo que custam os recursos energéticos. As relações comerciais estão no mínimo histórico, daí que os setores a sancionar serão esses que faltaram por sancionar, né, que custam milhões e não mais bilhões, como aconteceu no passado. Mas parece que o que eu esperaria das sanções é que os Estados ao redor do mundo que não participam das sanções possam aderir a elas para darem à Rússia o sufogo, o sossego de manter relações comerciais alternativas com outros países do mundo. Mas isso, como pode imaginar, é uma situação quase irrealista, não é? Nós estamos a ver países com os quais a Rússia tem relações comerciais bastante vantajosas entrarem para as sanções sem qualquer benefício, sem que isto signifique, eventualmente, melhorar a sua colocação até internacional, porque muitos países, em função das sanções com a Rússia, viram o seu nível de importância internacional aumentar, não é? São Estados que participam, inclusive, até do desenho hipotético de uma nova ordem mundial multipolar, daí que participar de sanções impostas outra vez, enfim, pelos Estados Unidos e não só contra a Rússia, sem ter nada em troca, sem que isto represente um ganho estratégico e competitivo para eles, isto, a ver, vamos se será possível de acontecer ou não, né? Daí que, enfim, é mais um apelo, mais do que sanções, é um apelo que ele lança para que as negociações para a paz entre a Rússia e a Ucrânia possam prosseguir o mais rapidamente possível, quer para cumprir com a promessa eleitoral que ele lançou, quer também, enfim, para tentar trazer a Rússia, vamos melhor dizer, do lado do Ocidente, na eventual conflitualidade econômica, sei lá do que gênero for, entre o Ocidente com a China, porque o risco que existe, e é isso que está-se a ver, é que um maior aperto contra a Rússia implica colocar a Rússia e a China juntas, de mãos dadas, que é uma grande aliança que, como já previa Brzezinski, pode significar um grande perigo para a sobrevivência, para a hegemonia do mundo ocidental nas relações internacionais. Enfim, eventualmente é isto que poderá ditar também, no fundo geoestratégico, a negociação para a paz na Ucrânia e não tanto a questão de sanções, porque, como vimos, as sanções já foram impostas e até porque uma nação, quanto mais sancionada é, mais resiliente ela se torna, não é? Parece que, enfim, não quero ser irônico, mas é como se a própria Rússia esperasse por mais sanções, porque mais sanções ela espera receber, mas ela se torna independente. Aliás, nos últimos discursos do presidente russo, ele disse claramente que a Rússia jamais foi tão independente quanto é hoje. Quer dizer que conseguiu produzir o que antes comprava internamente e também porque tem este mundo oriental, que é um mundo vasto, um mundo bastante rico, no qual eles têm inserido como território, com o qual se relaciona de forma natural, não é? Ontem analisamos o telefonema entre o presidente Putin e o presidente
Xi Jinping, um dia após de tomar posse do presidente Trump, justamente para recordar que esses Estados, apesar das vicissitudes do sistema internacional, vão continuar a estar muito ligadas na sua caminhada para a proteção dos seus interesses no sistema internacional. Enfim, não sabemos de concreto quais setores, vamos, se calhar existem os setores que nós não dominamos, que também valerão bilhões de dólares de sanções, mas mesmo assim não seriam suficientes para parar o conflito. Aliás, poderia ter abrido caminho para o exacerbar, melhor, das relações militares, do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Daí que também do interesse dos Estados Unidos e do mundo ocidental, de uma forma geral, o conflito seja resolvido para que isto não desemboque em algo incontrolável, capaz de destruir o que foi construído nos últimos 70 anos pós a Segunda Guerra Mundial.